Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: chegou o tempo de acordarmos do sono. Chegou o tempo de despertarmos. Chegou o tempo de mudança. Eu creio até que essa epidemia, essa pandemia, ela veio como um sinal dos últimos sinais para o arrebatamento, para a volta do Senhor Jesus, para a tribulação, a grande tribulação. A igreja não pode ser mais a mesma. Precisamos ter uma mudança de mente. A igreja do Senhor Jesus não é essa igreja que nós temos visto, ouvido e observado. Hoje, nesses últimos dias, estamos passando a maioria de evangélicos. Nós estamos passando a maioria de cristãos evangélicos, segundo a pesquisa, o último censo. Mas, infelizmente, estamos tendo uma maioria quantitativa, mas uma minoria qualitativa. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, o evangelho era tido como respeito, era tido como estima, os valores eram outros, havia um certo temor. Mas estamos vivendo nos últimos dias e temos que acordar do sono. A igreja, ela tem que deixar de ser uma empresa, CNPJ. Ela tem que deixar de ser uma placa, uma mera placa, uma bandeira erguida em nome de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ao qual o próprio Deus, na pessoa de Cristo, morreu, derramou o seu sangue, não foi e não é por placas, não foi e não é por religião. Precisamos acordar do sono. Desperta tu que dormes, para que possamos receber de Deus o conhecimento. Eu quero até dizer em que chegamos a uma fase final antes que aconteça o arrebatamento. Esse é o momento para despertarmos. Temos visto e ouvido os burburinhos, os espantos, os sinais, os acontecimentos, mas parece-me que não está sendo o suficiente para acordarmos. Eu quero dizer para você que a igreja, nós precisamos resgatar a igreja no lar. Nós precisamos resgatar a igreja na nossa casa, junto à nossa esposa, junto aos nossos filhos. A igreja, na verdade, o molde principal, ela começa no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, naqueles que estão ao redor da mesa, naqueles que tomam a refeição junto, naqueles que estão para dormir na mesma casa juntos, que compartilham e partilham dos mesmos bens, que sofre e que chora, que se alegra, que felicita. É tempo de acordarmos. Principalmente a liderança, e não só a liderança, mas o povo também liderado. A igreja não é mais a mesma. Falo isso com tristeza, com lamento, porque a igreja somos nós. A igreja são pessoas, e aonde quer que elas estejam,
aí está a igreja de Cristo. A morada do bendito Deus, na pessoa do Espírito Santo. Precisamos rasgar nossas vestes, precisamos rasgar o nosso coração, precisamos dilatar. Porque Deus, Ele não é exclusivo de uma religião, Ele não é exclusivo de uma denominação. Ele não cabe, não é possível que Ele caiba numa caixinha, num templo feito por mãos de homens. Se você for ler Atos dos Apóstolos de carreirinha, Atos dos Apóstolos de carreirinha, você vai entender melhor o que eu estou falando. É tempo de mudar, é tempo de mudança. É tempo de nós termos, é tempo de nós entendermos a verdade, doa quem doer. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu cheguei a um tempo na minha vida em que eu, de agora em diante, da agora para frente, tenho rasgado o meu coração, tenho rasgado as minhas vestes e estou pronto sempre, com a mente aberta para o entendimento e a ciência da palavra de Deus, para que a mudança comece em mim. A mudança precisa começar aqui. Se nós formos ler Romanos 12 em diante, diz que a nossa mente, ela precisa ser mudada. E a mente da liderança, principalmente brasileira, evangélica, está cauterizada. Poucos, muito poucos são os remanescentes. Poucos são aqueles que ainda pregam o evangelho ou vivem o evangelho. Nós temos ouvido e visto pastores e líderes morrendo e matando. Morrendo porque eles estão se suicidando. Suicídio mesmo, literalmente falando. Fisicamente falando. Porque estão doentes na alma. Porque não estão cumprindo o ID, não estão fazendo discípulo. Porque estão juntando ou procurando juntar um povo para si, ovelhas para o seu curral, para o seu rebanho. Para colocar dentro de uma casa, de um templo feita por mãos de homens, aonde ali pouca coisa se fala, pouca coisa se ensina, pouca coisa se dá o exemplo do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo tem que ser e precisa ser conforme Cristo, conforme os apóstolos. Precisamos resgatar o que se perdeu. Precisamos resgatar os bons costumes. Precisamos resgatar o sentar à mesa, o compartilhar o alimento. A igreja está anêmica. A igreja está sem direção, muitas das vezes, sem saber o que falar e sem saber o que responder. A igreja do Senhor Jesus está mudando e vai mudar, de uma forma ou de outra. Então, tudo isso que está acontecendo é só o início do que vai acontecer, porque Deus zela pela sua igreja, Deus está zelando, Deus está peneirando, Deus está chacoalhando a árvore, Deus está mexendo com a água, Deus está agitando a água parada. Certa vez, aqueles homens que estavam ali junto a Cristo, próximo de Cristo ser crucificado, disseram: olha que templo suntuoso, maravilhoso, olha que templo, olha que coisa louca. Pois é, aqui nós adoramos a Deus. Aqui é que é verdadeiramente o lugar de adoração. E Deus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Se você ainda insiste e persiste em ir a um templo e não ser o templo do Espírito Santo, você precisa rever e pensar direito sobre a sua conversão. Eu não estou aqui proibindo ninguém
de ir a uma denominação. Eu não estou aqui dizendo que você não deve ir, que você não deva participar. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas nós precisamos rever nossos conceitos e valores. Nós precisamos ser a igreja de Cristo aonde quer que tenhamos ou que venhamos a ser ou ir. Aonde estivermos, nós precisamos ser a igreja. Nós precisamos ter uma palavra para as pessoas. O mundo está esperando uma palavra. E nós temos uma palavra? Nós temos uma resposta? Em Timóteo diz que nós devemos ser como pessoas bem preparadas, liderança, que sabe responder e que responde à questão da nossa fé. Como um obreiro que se prepara na palavra, que sabe responder, que tenha, na verdade, uma palavra bíblica, não qualquer palavra. E a igreja hoje não tem uma palavra. A igreja não lê e não estuda. A igreja adora um Deus que ela não conhece. A igreja procura servir um Deus que ela não sabe como servir. As ferramentas que Deus nos deu, nós não sabemos usar. Porque não nos foi ensinado a usar. Não fomos preparados. A liderança, os pastores, não prepararam e não estão preparando líderes, discípulos. Não estão fazendo discípulos. Nós não temos sido discípulos de Cristo. Quanto mais preparar e fazer discípulo. Temos brincado como aquelas crianças na praça, onde um toca qualquer coisa, mas não tem discernimento, não sabe, não tem entendimento, não sabe o que fazer. A igreja do Senhor Jesus precisa ser despertada, precisa de um avivamento. E o avivamento não são movimentos. Avivamento não são movimentos. O avivamento, o verdadeiro avivamento, ele precisa ser sólido, ele precisa ser bíblico. A igreja precisa voltar às escrituras. O meu povo, Oséias diz, no Velho Testamento, o meu povo se perde, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, de entendimento. E porque vocês não estão procurando isso, os seus filhos, a sua descendência, vai sofrer por causa disso. Não temos deixado discípulos. Não temos deixado discípulos. Não temos sido discípulos de verdade, nos moldes da Bíblia. Estamos sendo e temos sido religiosos. Temos uma placa de igreja, levantamos uma bandeira, mas não temos o entendimento. Escutem, líder e liderança. As nossas vidas não serão mais as mesmas. Precisamos mudar. E a mudança começa em nós. Começa em mim, começa em você. Isso era apenas uma conversa, é uma advertência. Advertência na palavra de Deus. Para mim finalizar, em sua opinião, eu pergunto para você, a igreja atualmente está dormindo? Segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos 13:11, a resposta seria afirmativa. Pois ele declara, Romanos 13:11, isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está muito mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. O tempo passa, o tempo voa. Então fica firme, se volte para Deus, palavra, Bíblia, para você saber qual é a vontade de Deus na sua vida, qual é a boa, a perfeita e a agradável. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, os seus dias sejam melhores. Reflita sobre isso. E até um próximo vídeo, se Deus permitir.